Bom dia, querido irmão, amigo que nos acompanha nesse devocional pela manhã, passando aqui para deixar mais uma porção da Escritura, nessa manhã de segunda-feira, onde vamos continuar a nossa meditação na carta de Paulo a Tito, agora no verso 5 a seguir, onde Paulo vai nos falar sobre a escolha da liderança naquelas igrejas que estavam na ilha de Creta. Façamos a leitura do texto então, verso 5. Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé, e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus, e portanto deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Até aqui, depois nós vamos dar sequência ao restante da perícope. Meus queridos, nós bem sabemos que Paulo deixou Tito em Creta, essa ilha portuária, bem desenvolvida, para que ele organizasse a igreja que lá foi fundada. Paulo já falou sobre algumas credenciais que lhe acompanhava e o desejo que ele tinha de ver essa igreja sendo edificada na verdade, sendo ensinada na verdade, o fato dele ter escrito essa carta para promover a fé que é dos eleitos, para que esta palavra produzisse neles a esperança da vida eterna, que o Deus que prometeu não pode mentir, né? Aquele que não pode mentir, e Paulo se refere ao caráter imutável de Deus, mostrando que as promessas que foram feitas, o Evangelho, essa graça se ancorava no caráter de Deus. Por isso ele anuncia isso, por isso que ele anuncia esse mistério, este Evangelho a todos, e ele foi encarregado disso. Aqui Paulo nos deixa muito claro a necessidade de liderança na igreja. Quando ele diz a Tito que deixou em Creta para que completasse o trabalho e nomeasse presbíteros, já nos mostra que a intenção de Paulo já estava em andamento quando Tito foi enviado, pois Paulo diz que ele o deixou lá para que ele completasse, continuasse o trabalho. Paulo já, em todas as igrejas que funda, ele tem esse princípio de deixar uma liderança que dê sequência ao trabalho, que continue o anúncio do Evangelho, que continue o trabalho começado por ele, mostrando, irmãos, a importância de uma liderança na igreja, a importância de modelos na igreja. O cuidado que Paulo tem nos mostra o zelo que Deus tem por sua igreja, pelo seu povo. Não é um simples ajuntar de pessoas, não é um simples reunir de pessoas, mas é algo com ordem, algo com decência, há uma estrutura de liderança, há um governo estabelecido. E Paulo nos diz aqui que Tito deveria fazer isso, e não só em uma cidade, mas em mais cidades, né? Não há uma igreja só nesta ilha, pelo menos duas ou mais, pois ele diz em cada cidade, conforme o instruí. Então observe que Tito deve seguir um padrão, Tito deve seguir um modelo, ele foi instruído por Paulo. A liderança não é uma ideia que surge de nossa mente. A liderança não é um produto de nossas concepções mundanas, né? Não. A liderança segue um padrão, e o padrão estabelecido
é o que o Senhor nos coloca em sua palavra. Por isso, quando se escolhe líderes para conduzir a igreja do Senhor, sempre se deve seguir o padrão que nos foi dado na Escritura. Não é escolher líderes por qualquer outras questões, não. Nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para o que a palavra nos instrui sobre a escolha dos líderes. Os líderes, volto a frisar, são de extrema necessidade para a obra do Senhor, são de extrema importância para o prosseguimento do Evangelho, mas eles precisam ser escolhidos segundo os preceitos da Escritura. E Paulo começa então a nos dizer acerca dos presbíteros. Ele diz assim: o presbítero deve ter uma vida irrepreensível. A primeira coisa que ele coloca é a questão da vida do presbítero. Uma vez que o presbítero vai ser aquele que vai pastorear, ajudar no pastoreio, ajudar no ensino, ajudar na correção, ajudar no crescimento da obra, ele deve ser um referencial, deve ser um modelo, um padrão para aqueles a quem ele lidera. Isso começa onde? Isso começa em sua vida, começa em seu lar, pois Paulo começa dizendo: deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. Observe, toda liderança começa em casa. Toda liderança começa na família. O marido que não governa bem sua casa, o homem que não governa bem sua família, o homem que não exerce graça, misericórdia, disciplina e liderança dentro do lar, como ele cuidará da casa de Deus? Então Paulo começa justamente falando da vida particular, da vida familiar do bispo, do presbítero, daquele a quem vai ser escolhido para liderar a casa de Deus. Olha, ele deve ser irrepreensível, sua vida deve ser ilibada, sua vida deve ser um modelo, um padrão para a comunidade. Ele deve ser marido de uma só mulher, e os filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de ser devassos. Então observe que não são coisas pequenas e não são coisas fáceis. Não é simplesmente uma questão pessoal. Não, o presbítero, essa pessoa é assim, então vamos escolhê-lo. Não, envolve o seu convívio familiar, envolve como ele pastoreia a sua casa. Aquele que deseja ensinar na igreja, pastorear a igreja de Deus, primeiro deve pastorear seu lar, primeiro deve cuidar do seu lar. Olha o que o texto continua: o bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Ele faz uma comparação logo depois de dizer que ele deve ser marido de uma só mulher, deve ser irrepreensível, seus filhos devem partilhar de sua fé e não serem devassos. Ele diz: simples, porque o bispo ou o presbítero administra a casa de Deus. Por isso, a sua vida deve ser irrepreensível. Ah, irmãos, como isso é importante. Como é importante olharmos para um texto como esse e vermos que Deus não está brincando de fazer igreja, que Deus cuida e zela do seu povo, e os líderes devem seguir este padrão. Não deve ser arrogante nem briguento. Aquele que arruma confusão, aquele que é soberbo, altivo, não deve beber vinho em excesso, um beberrão, um viciado, nem violento. Quantas mulheres cristãs estão sofrendo? Não é sofrendo lutas diárias, não. Elas já têm as lutas diárias, mas quantas estão sendo agredidas por seus maridos? E muitos deles, presbíteros, pastores, líderes, que estão
maltratando as suas esposas, maltratando as suas famílias, bebendo feito, né, um beberrão, embriagando-se, né? E muitos, Paulo diz, nem buscar lucro desnecessário. Quantos têm feito da fé uma oportunidade para alcançar riquezas, para alcançar posses, para subtrair valores de seus liderados. A Bíblia diz aqui o padrão do líder cristão, daquele que administra a casa de Deus. E aí nós podemos perceber algo aqui, né? Como Deus cuida do seu povo, como o padrão é um padrão correto, como a escolha que Deus leva-nos a fazer dos líderes não é baseado em riqueza, não é baseado em posses, não é baseado em beleza, não. Paulo nos manda olhar para a família, para o caráter, para a conduta, para como essa pessoa lida, pastoreia a sua casa. A sua casa. Porque se ele não cuida bem de sua casa, não deve cuidar bem da casa do Senhor. Se ele não cuida bem de sua casa, não deve cuidar bem da casa do Senhor. Que possamos meditar nesse texto e, se somos líderes, devemos meditar a cada dia mais. E se queremos ser líderes, devemos cada dia mais entender as verdades contidas nesse texto. Que Deus nos ajude por sua graça e misericórdia, que possamos orar pelos nossos líderes, interceder por eles, pois é uma tarefa maravilhosa, mas profundamente responsabilizadora. Somente pela graça de Deus, somente pela ajuda do Espírito de Deus é que possamos desenvolver tal tarefa. No próximo vídeo daremos sequência ainda nessa porção da palavra. Deus abençoe seu dia, um forte abraço.